Bora lá, pessoal, para mais uma aula de processo penal. A gente vai dar continuidade aqui ao tratamento da ação penal. Na última aula, nós trabalhamos com a teoria geral da ação penal. Então, nós vimos o direito de ação e suas características, as condições da ação, tanto as condições genéricas, né? Então, possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimidade de agir. Vimos também a justa causa, né, em que há aí uma certa divergência na doutrina, se seria uma condição genérica ou uma condição autônoma. Vimos também os pressupostos processuais. Inclusive, até eu comentei com vocês a respeito das teorias dos pressupostos, né, e que nós, no Brasil, adotamos uma teoria ampliativa, uma teoria extensiva, em que nós temos os pressupostos de existência e de validade, e esses de validade ainda vão se subdividir em subjetivos, e objetivos, tá certo? Se você quiser dar uma reforçada ou ainda não tiver visto esse ponto, foi a aula que nós postamos na última sexta, né? Eu estou aqui dia 30, então foi a aula que nós postamos no dia 27, aí no canal é só dar uma olhada, tá certo? E aí nós vamos começar a tratar das ações penais em espécie, dentro daquela classificação subjetiva que nós vimos no artigo 100. Né? Então, hoje, nessa aula aqui, nesse primeiro ponto, vamos trabalhar com a ação penal pública e nos condicionar na ação penal pública incondicionada. No segundo ponto, nós vamos trabalhar com a ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do representante legal ou requerimento do ministro da Justiça. E na terceira aula, nós vamos trabalhar com a ação penal privada. E aí vocês vejam, nessa aula nós temos alguns pontos a tratar. Então, primeiro, a própria, né, questão de o que é a ação penal pública, como ela se encaixa dentro do artigo 100 do Código Penal, quais são os princípios. Eu vou aproveitar e até já fazer aí um contraponto aos princípios da ação penal privada, justamente trabalhar com a ação penal pública incondicionada. Então, a denúncia, né, como ela deve ser redigida, a titularidade, o prazo para oferecimento da denúncia, os requisitos dela e, né, isso acaba se aplicando também um pouco para a queixa-crime, a rejeição da denúncia, o que também vai se aplicar à queixa-crime, o aditamento, né, nós temos algumas formas, algumas modalidades de aditamento, e trabalhar com a ação penal pública na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Tá certo? E aí, dando continuidade, vocês vão lembrar que na aula passada eu tratei com vocês a respeito dessa classificação, que leva em conta a titularidade do direito de provocar o Poder Judiciário. Como assim, nessa titularidade? Ou seja, quem é que pode oferecer a denúncia ou a queixa-crime? Quem é que pode oferecer... Nossa, passou uma moto aqui. Eu espero que não tenha captado. Outra. Então, quem é que tem a legitimidade ativa para poder, não é, oferecer essa peça acusatória? E aí você vai dividir a ação em ação penal pública e ação penal privada. Sendo que até eu observei na aula passada que alguns doutrinadores, exemplo do Grego Filho, não gostam dessa terminologia, que a gente acaba usando mais na prática, né, para ser algo mais simples, tudo mais, mas que nesses doutrinadores se opõem ao dizer que toda ação penal, na verdade, ela é pública, porque eu tenho direito de ação como um direito público. Eu tenho essa relação vertical entre as partes, que tem um conflito de interesses, seja o legitimado ativo e o legitimado aí passivo, e eu vou ter essa relação vertical com o Estado juiz, que vai resolver o conflito e, se for o caso, vai ou conceder autorização para que o Estado execute o ius puniendi ou garantir a liberdade daquele indivíduo que foi acusado.
Então, nós temos, de qualquer maneira, o direito de ação como sendo algo público. E aí, o que alguns doutrinadores dizem é que você só tem que dizer que a iniciativa é pública ou é privada. A iniciativa pública seria justamente a do Ministério Público, né, porque é o Estado que tem o ius puniendi, e aí o Ministério Público vai exercer aqui o ius accusationis. Então, ele é um órgão de Estado, apesar de não ser de nenhum dos poderes, mas ele é um órgão de Estado que está oferecendo a denúncia, que acusa. Isso eu observo no artigo 127, principalmente no artigo 129 da Constituição Federal, tá certo? E aí vai ser a regra. E eu vou ter a subdivisão da ação penal pública com incondicionada, que é a que a gente vai estudar nesse vídeo, e a condicionada, podendo ser por representação ou requisição. Já a ação penal de iniciativa privada é a que é movida pela vítima, né, pelo ofendido ou seu representante legal, ou ainda outros sujeitos que nós vamos ver, né, por exemplo, curador especial, os sucessores processuais da vítima, caso ela tenha falecido, e a gente vai ver isso bem direitinho. E eu vou ter nessa privada uma também classificação, subdivisão, nesse caso própria ou propriamente dita, a personalíssima e a subsidiária. Essa própria, propriamente dita, que também é chamada de exclusiva ou exclusivamente privada. E aí, como é que eu sei que um determinado crime ele é de algum tipo dessas ações? Simples. Você vai observar tanto na redação do tipo penal quanto das disposições gerais daqueles tipos, que às vezes, no final de uma lei extravagante ou no final de um determinado capítulo sobre alguns crimes, por exemplo, crimes contra a vida, crimes contra a dignidade sexual e por aí vai, você vai encontrar disposições gerais. Então, ou no tipo ou nas disposições é que está aí a informação. Se não houver nenhuma menção, né, se simplesmente houver o silêncio do legislador, a ação penal é pública incondicionada. Embora nada impeça do legislador também dizer, ele pode dizer, olha, pública incondicionada, mas o silêncio também serve para dizer isso daqui. Se ele disser que só se processa mediante representação do ofendido ou do representante, ou mediante requisição, você já sabe, é ação penal pública condicionada. Se lá se diz que só se processa mediante queixa, é queixa-crime, ou é ação penal de iniciativa própria, de iniciativa privada, perdão, própria, propriamente dita, exclusiva, ou é personalíssima. E a subsidiária? A subsidiária, ela originalmente era uma ação de iniciativa pública, e aí, por inércia do Ministério Público, eu passo o direito ao oferecimento de queixa. Então, para você verificar um crime, se ele é de ação penal de iniciativa privada subsidiária, na verdade ele era de ação penal pública e você tem que verificar justamente, né, o tempo que o Ministério Público tinha para oferecer a denúncia, algo inclusive que nós vamos ver na aula de hoje. Mas, dando continuidade aqui, um dos principais pontos que nós temos que abordar é o dos princípios, os princípios da ação penal de iniciativa pública e os princípios da ação penal de iniciativa privada. Isso por quê? Porque são características muito diferentes e muito importantes. Basicamente, fora a oficialidade que a pública tem e a privada não tem, e fora a intranscendência, que é comum a ambas, todos os princípios são justamente o oposto. A ação penal pública tem a obrigatoriedade, enquanto a privada tem a voluntariedade ou oportunidade. A ação penal pública tem a indisponibilidade, enquanto a privada tem a disponibilidade. A ação penal pública tem a divisibilidade, enquanto a privada tem a indivisibilidade. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é o que é esse princípio da oficialidade, né, que só consta na ação penal de iniciativa pública. É basicamente a ideia de que quem está
comandando a persecução penal pública, quem está oferecendo a denúncia, provocando o Poder Judiciário e durante a ação penal vai produzir provas, é um órgão do Estado, é o Ministério Público. Né? Lembre aí, artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. E isso acaba nos trazendo algumas consequências. Primeiro, a autoridade, ou seja, aquele indivíduo ele é parte do Estado, é uma autoridade pública, que por isso tem um certo poder de polícia, obviamente. Quem exerce a maior parte do poder de polícia no processo é o juiz, ele tem essa função, né, de regularidade do processo, mas o Ministério Público também vai buscar essa regularidade no processo. Né? Da mesma maneira que você tem que tomar cuidado ao lidar com o Ministério Público para não cometer um crime de desacato. Né? Eu não vou ofender ali, obviamente, eu não posso, né, ofender nenhum advogado, eu tenho que prezar pela humanidade, mas não posso ofender o promotor pelo risco do crime de... Meu Deus do céu, acabei de falar. Desacato de autoridade. Perdão, né? Deu um branco agora. Então, desacato de autoridade. Outra coisa que é importante é o fato de que o Ministério Público ele não tem um dever tão grande com a ideia de acusar. Ele tem um dever com a proteção do sistema jurídico. É normal que vocês escutem a gente dizer que o Ministério Público é fiscal da lei, é custos legis. Quando ele pede a condenação, quando ele oferece uma denúncia, é basicamente nessa função de ser custos legis. Então, quando ele está lá e verifica que não há prova suficiente para configurar a materialidade, para configurar a autoria, nada o impede de simplesmente oferecer ali, né, um pedido de absolvição. Então, isso está dentro da própria ideia de oficialidade, dele entender que é um órgão público com uma finalidade coletiva, finalidade de proteção de lei. E aí acabam decorrendo esses outros princípios. Né? Primeiro, o da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público está obrigado a oferecer a denúncia. Agora, tomem cuidado. Essa obrigatoriedade, ela não é ali algo louco, faça o que quiser, cachorro louco, vai, né, eu solto. Não. Eu só vou ter a obrigatoriedade no momento em que eu tenho o cumprimento das condições da ação e dos requisitos processuais, né, dos pressupostos processuais. Então, eu tenho que preencher, por exemplo, as condições genéricas. Não dá para oferecer uma denúncia se não existir interesse de agir. Eu tenho que arquivar inquérito. Não dá para oferecer a denúncia, por exemplo, se não existe possibilidade jurídica do pedido, a justa causa, né? Se não existir indício mínimo de autoria e prova de materialidade, eu não também ofereço a denúncia. Eu não vou oferecer a denúncia se eu não tiver um dos requisitos mínimos, né? Aqueles requisitos, pressupostos processuais, sejam de existência, sejam de validade. Por quê? Porque por mais que esses pressupostos não afetem o direito de ação, eles vão afetar o desenvolvimento do processo. Eu não vou também oferecer uma denúncia sem o cumprimento de certas condições específicas. Por exemplo, né, a representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça na ação penal pública condicionada. Então, eu preciso observar que essa obrigatoriedade, ela vai precisar, né, ela não pode prescindir de cumprimento de certas condições e pressupostos. E uma vez que você tenha cumprido, é que você vai ter a obrigatoriedade, tá certo? Inclusive, essa obrigatoriedade, um dos argumentos mais comumente utilizados era justamente o fato de que o Ministério Público não poderia arquivar, que ao verificar que há o descumprimento, né, de condições, etc., que há hipótese de arquivamento, como nós já tratamos em aulas anteriores, ele pediria o arquivamento, então o juiz seria o fiscal da obrigatoriedade, tá certo? Mas a gente sabe que pela nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, está suspensa por enquanto, mas é nova redação, né? Agora o Ministério Público ele não precisa de um fiscal externo de obrigatoriedade. Ele vai arquivar, o próprio promotor arquiva, e quem vai fiscalizar se esse arquivamento foi correto é uma instância administrativa superior dentro do próprio Ministério Público.
Outra coisa também importante, quando a gente fala de obrigatoriedade, é ter em mente que ela não é, além, né, claro, ela não ser impulsiva, ter que obedecer condições e pressupostos, ela não é absoluta. Nós temos na legislação brasileira diversas hipóteses em que eu posso não oferecer a denúncia, ou seja, eu teria aí uma mitigação da obrigatoriedade. Veja, não estou dizendo que seria caso de não oferecer, não estou dizendo que seria caso de arquivamento, mas eu simplesmente posso deixar de oferecer a denúncia. É o caso, por exemplo, novo artigo 28A, é o acordo de não persecução penal, que eu já comentei com vocês, ele não foi suspenso, ele está sendo aplicado, que nada mais é do que a tipificação na lei, do que você colocar em lei em sentido estrito, aquilo que já estava na resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, tá certo? Da mesma maneira, você tem o acordo de colaboração premiada, né, na lei das organizações criminosas, lei 12.850, 2013, você tem na lei dos juizados a possibilidade de transação penal. Então, você tem realmente mitigações, mas são mitigações pontuais, apesar de que, né, agora o ANPP ele abre um leque muito grande e a gente tem também muito comumente atualmente a realização dos acordos de colaboração premiada, né, dada a complexidade dos delitos e das investigações. Já a ação penal de iniciativa privada, ela se vale da oportunidade ou da voluntariedade. Aquele que sofreu o delito, ele não é obrigado a oferecer a queixa-crime, portanto, ele pode escolher. E caso ele não queira, eu vou poder ter aí a perda do direito de oferecer queixa, ou porque ele renunciou, então eu vou ter uma hipótese de extinção de punibilidade, que é a renúncia ao direito de queixa. A gente vai tratar disso de melhor maneira lá na ação penal privada, tá certo? E essa renúncia, que pode ser explícita, implícita, mas enfim, ele renuncia e não se pode mais oferecer aquela queixa. Eu posso ter a própria decadência, né, porque existe um prazo específico para você oferecer a queixa, que é de 6 meses. E a decadência também é uma extinção de punibilidade. Então, pode-se simplesmente deixar para lá o processo. Eu tenho essa oportunidade. Já quando a gente fala voltando para a ação penal pública, eu tenho uma indisponibilidade. Ela vem da ideia de que o Ministério Público está obrigado a oferecer a denúncia e não pode, a partir daí, desistir da ação penal, né? Se não me engano, é artigo 42 do Código de Processo Penal, acaba falando disso. Então, o Ministério Público ele não pode simplesmente abandonar a ação penal. O que não confundam com pedir a absolvição. O Ministério Público pode pedir a absolvição, tá certo? Mesmo que isso contraria a denúncia que originalmente tinha sido oferecida. É porque, às vezes, eu não consigo produzir prova robusta durante a ação penal, aí eu tenho que voltar atrás, tá certo? Então, isso ele pode, ele não pode simplesmente abandonar a ação penal. E aí, dentro desse sentido, tem até um ponto interessante, que é quanto aos recursos. Não existe uma obrigatoriedade para o Ministério Público oferecer recurso. Então, apelar de uma sentença absolutória, né, não existe essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade está mais para iniciar a ação penal. Mas eu também aplico a indisponibilidade no recurso. Então, o Ministério Público está obrigado a denunciar e não pode desistir. Já em relação aos recursos, o MP não está obrigado a recorrer, mas não pode desistir. Então, a gente tem que fazer essa observação. Já na ação penal privada, eu vou me valer da disponibilidade, em que basicamente o querelante ele pode ou trazer o chamado perdão do ofendido, né? Então durante a ação penal ele vai perdoa, ele pede a extinção da ação penal, que vai depender até de concordância do querelado, e não confundam com perdão judicial.
O perdão judicial, o perdão do juiz, ele vai ser aplicado em alguns casos de ação penal pública quando houver previsão expressa na lei. Um exemplo muito comum é daquele homicídio culposo que traz um grande, prejuízo, um grande sofrimento para a vítima. Então, nessas hipóteses é que você vai utilizar-se do... Perdão, você vai se utilizar do perdão do juiz, perdão judiciário. Já na ação penal privada, eu posso ter, antes da prolação da sentença, eu posso ter o perdão do ofendido. Além do mais, eu posso ter a perempção, a perdão do ofendido, que também é extinção de punibilidade, a perempção também, tá certo? Então, até agora a gente viu umas 4 causas de extinção de punibilidade na ação penal privada, que lá para frente eu vou me aprofundar com vocês. Então, aqui a ideia é de que eu posso deixar o processo morrer, na perempção. E aí, o processo morrendo, simplesmente eu vou tê-lo sendo extinto. Então, por exemplo, o querelante que foi intimado para oferecer rol de testemunhas e não ofereceu, que foi intimado para apresentar quesitos ao perito e não apresentou. Isso não acontece na ação penal pública. Por causa da indisponibilidade, mesmo que eu ali tenha o Ministério Público deixando de oferecer os seus pedidos, de se manifestar, etc., ele não perde esse direito, tá certo? Eu tenho aqui prazos completamente impróprios, só prazo recursal, que acaba sendo mais um prazo próprio mesmo, e os efeitos vão ser ali efeitos mínimos. Por exemplo, o Ministério Público ter se atrasado leva ao relaxamento da prisão se o indivíduo estiver preso cautelarmente, porque eu tive um excesso de prazo. A demora de oferecer a denúncia que possibilita a ação penal de iniciativa privada subsidiária, mas normalmente os prazos são impróprios. E, por fim, a ação pública tem a divisibilidade e a ação penal privada tem a indivisibilidade. O que isso quer dizer? Na ação penal privada, se eu tenho mais de um possível autor do delito, vamos imaginar 2 autores, nossos criminosos favoritos, Caio e Mévio, filhos de uma, não prestam. Caio e Mévio, qualquer livro, qualquer professor lembra deles. Então eu tenho Caio e Mévio. Eles praticam, vamos imaginar aí, um crime contra a honra. Eles estão espalhando fake news sobre mim. Imagine, por exemplo, isso eu já vi acontecer essa semana. A pessoa dizendo, Maju Coutinho, ela saiu na praia durante a quarentena. Pessoal, se ela tivesse saído na praia durante a quarentena, ela cometeu o delito do artigo 168, não, 168 não, perdão, 268 do Código Penal, que é infração de medida sanitária. Então, eu estou imputando um crime contra ela. Se a imputação do crime for falsa, vamos imaginar, eu sei que a notícia, e aí era verdade, a notícia é que ela foi para a praia em maio do ano passado, a foto era de maio. Você indo em qualquer site de checagem, você descobre isso. E aí, se eu souber que aquilo era um delito, eu estou imputando falsamente a ela o crime do artigo 268 do Código Penal, mais do que nunca as pessoas estão descobrindo esse tipo, e aí eu estou praticando calúnia, inclusive isso se aplica a quem repassa, inclusive em dolo eventual, quem assume o risco de que está mentindo. Então vamos imaginar que eu fui lá, eu e mais outra pessoa, Caio e Mévio, não deixe de tirar de mim, Caio e Mévio foram e soltaram essa fake news, sabendo ou assumindo o risco de que isso era falso. Os dois praticaram um crime contra ela, crime contra a honra, que é de ação penal de iniciativa privada. Ela só pode oferecer queixa crime contra os dois. Artigo 48 do Código Penal vai dizer que existe essa indivisibilidade. Se ela oferecer queixa-crime contra um e não oferecer contra outro, vai se configurar a renúncia tácita em relação aos dois. E aí nenhum dos dois pode ser denunciado, pode ser acusado
né, o juiz vai ter que rejeitar essa queixa-crime. Da mesma maneira que se houver aí o perdão do ofendido, né, durante a ação penal pela disponibilidade, eu devo perdoar os dois, não devo ter a divisão, porque senão vou configurar que houve perdão tácito para ambos e ambos vão ali ser beneficiados. E aí um ponto interessante, essa indivisibilidade é para os prováveis autores do delito, para quem é querelado, não é pelas vítimas. Então, se uma vítima oferece o perdão ou renuncia ao direito de queixa, isso não afeta a outra vítima, que pode continuar normalmente na ação penal privada. Então, nesse meu exemplo, imagine que a Maju, ela decide renunciar ao direito de queixa. Não, são dois, né, idiotas, não quero ali levar isso à frente, mas o marido dela ele não renuncia. E aí ele tem o direito de oferecer queixa, desde que seja contra Caio e Mévio, tá certo? Contra os dois. Já na ação penal pública, não se aplica o princípio da indivisibilidade, porque o artigo 48 do Código Penal fala estritamente da ação penal privada. Além do mais, o STF já reconheceu de que não existe o arquivamento implícito. O MP tem que pedir arquivamento explicitamente, né, pelo rito antigo, ele pede explicitamente, dando a causa, até porque isso é importante para a coisa julgada, né, do arquivamento, e o juiz tem que, na sua decisão fundamentada, também dizer qual foi a causa daquele arquivamento. Então, eu não vou ter a indivisibilidade. Denunciei Caio, só que agora eles não praticaram crime contra a honra, eles praticaram, sei lá, denunciação caluniosa. Não, pior, foram os dois que infringiram o artigo 268. Ou então eles estão falsificando álcool em gel, né, o artigo 273, ali falsificação de compostos para fins terapêuticos, medicinais, etc. São crimes de ação penal de iniciativa pública. Então, o promotor pode oferecer contra um, vamos imaginar que é porque já tem a justa causa em relação àquele, aí depois oferece contra o segundo, pode até aditar a denúncia originalmente apresentada, né, uma nova ação penal que por conexão vai ser atraída pela primeira e por aí vai, tá certo? Então não tem um arquivamento implícito, não tem essa questão da indivisibilidade na ação penal pública. Pelo contrário, eu tenho a divisibilidade. E ambas têm transcendência, que é no sentido de que eu só vou trazer aos autos aquele possível autor do delito. Não vou trazer terceiras pessoas, porque se a pena não transcende da pessoa do condenado, a ação penal não transcende do possível autor do delito. E aí, dando continuidade, eu tenho a legitimidade ordinária para o oferecimento da denúncia. E essa legitimidade, por força do artigo 129, primeiro da Constituição Federal, por força também do artigo 24 do Código de Processo Penal, é do Ministério Público. E aí veja o que é que o artigo 24 vem falar. E aqui eu estou reforçando algo que nós vimos nas condições da ação, porque eu já falei de legitimidade com vocês. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, né, que já entra na condicionada, de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Isso aqui primeiro, estabeleço, né, uma legitimidade ad causa de um órgão estatal. Segundo, eu estabeleço aqui, né, que quem é que vai ter essa legitimidade ordinária, ou seja, vai ser o padrão. E eu estabeleço também um respeito ao princípio da imparcialidade do juiz, um respeito ao próprio sistema acusatório. Por quê? Porque o juiz ele deve se manter inerte para que o preserve a imparcialidade. E essa inércia passa justamente por eu, né, não poder iniciar de ofício uma ação penal.
eu precisar da provocação, nesse caso, do Ministério Público, embora também tenha isso na ação penal de iniciativa privada. E é interessante que a gente teve nessa mudança agora do pacote anticrime, da Lei 13.964, 2019, e isso aumentou a inércia do juiz. Por exemplo, o juiz antigamente, artigo 311 do Código de Processo Penal, ele poderia determinar prisão cautelar de ofício durante a ação penal. Isso agora não pode mais. Né? Isso agora, para determinar essa prisão, ele está à mercê do Ministério Público, das partes, não só o MP, mas das partes que podem podem requerer essa medida cautelar. E aí, além do artigo 129, inciso 1º, que eu comentei, do artigo 24, nós temos, do Código de Processo, o artigo 25, inciso 3º, da Lei 8.625 de 93, a Lei Orgânica Nacional da Magistratura, além de você encontrar isso em leis orgânicas estaduais e tudo mais, tá certo? E uma coisa importante, pessoal, o STF já decidiu, e isso já acaba sendo consenso na doutrina, que apesar da gente estar falando aí da legitimidade para oferecimento da denúncia, a gente vai bater muito aqui no oferecimento da denúncia, a ação penal não inicia com ela, a ação penal inicia com o seu recebimento, tá certo? Em seguida, nós temos a questão da legitimidade extraordinária, que não tenho aqui, mas é tranquilo. Quando a gente fala da legitimidade extraordinária, nós temos na ação penal de iniciativa pública uma única exceção, que é justamente o ofendido, ou seu representante legal, quando oferece a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Então, uma vez que haja inércia do Ministério Público, e veja, inércia, o que quer dizer que ultrapassou-se o prazo para oferecimento da denúncia e o Ministério Público não denunciou. Não se encaixa no caso do MP ter requisitado novas diligências, dele ter arquivado, dele ter suscitado declínio de atribuição, de competências, conflitos. No caso aqui, passa o prazo e o Ministério Público não faz nada, tá certo? Está lá parado em cima da mesa do promotor. E a gente observa isso no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal e no artigo 29 do Código de Processo Penal, tá certo? E aí, eu vou passar essa iniciativa para a vítima que oferece a queixa-crime na ação penal privada subsidiária da pública, a gente vai ver isso mais à frente, mas isso não chega a eliminar completamente o direito do Ministério Público intervir posteriormente. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês o artigo 29, do CPP, que ele diz o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa. Então, ele pode aditá-la, ele pode modificá-la de repente para torná-la mais técnica, incluir alguma coisa ou excluir, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Ó, judiciário, ele passou aqui à minha frente, mas ofereceu uma queixa muito ruim, estou oferecendo aqui uma denúncia no lugar, essa denúncia que vai ser importante. E por que essa importância? Porque o juiz ele fica atrelado aos fatos que foram oferecidos na denúncia ou na queixa. Tanto é que o juiz ele tem completa liberdade para mudar o entendimento de classificação jurídica, qual é o artigo em que aquilo se enquadra, mas ele não pode mexer nos fatos, tá certo? Então tomem cuidado com esse detalhe aqui. A denúncia ou a queixa, os fatos lá apresentados atrelam o juiz, atrelam toda a discussão de instrução probatória, e por isso que o MP, se quiser, pode substituir e colocar uma denúncia que acredite que traz isso melhor.
Da mesma maneira, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Certo? Mas isso a gente vai se aprofundar na ação penal de iniciativa privada. Dando continuidade, nós temos aqui os prazos, justamente porque eu acabei de dizer para vocês que a ação penal de iniciativa privada, ela só vai ser possível quando houver a inércia, e a inércia quer dizer que eu ultrapassei o prazo. O prazo para oferecimento, artigo 46, oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contando da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, o artigo 16 possibilita isso, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação, ou representação. Então é o seguinte, réu preso, 5 dias, para oferecimento da denúncia. Réu solto, 15 dias, 15 dias para oferecimento da denúncia. Então, novamente, preso, 5, solto, 15. É muito fácil de lembrar porque é metade dos prazos para a conclusão do inquérito via de regra. O inquérito, via de regra, se conclui, deve ser concluído em 10 dias, quando o indiciado estiver preso, e em 30, quando estiver solto. Então, só fazer aqui, cálculo pela metade, é fácil de vocês lembrarem. Professor, passou dos 5 dias, o que é que vai acontecer? Vai haver o relaxamento da prisão por excesso de prazo, tá certo? O que não inviabiliza o oferecimento da denúncia, porque a partir daí o Ministério Público tem ainda, vamos imaginar que era no 5º dia, tem ainda 10 dias, o MP pode chegar até o 15º dia, tá certo? Esses 5 dias são uma forma de você antecipar da prioridade a ação penal em que o réu está preso, tá certo? E você relaxar a prisão, evitar uma prisão excessiva. Mas eu comentei isso com vocês quando falei do prazo de inquérito policial. Esse relaxamento não pode ser dado como algo automático. Eu tenho que analisar com proporcionalidade, com razoabilidade, se existiriam motivos lógicos, motivos legítimos para que eu tivesse aí uma ultrapassagem desse tempo. Outra coisa que é importante é que mesmo que eu passe dos 15 dias, isso não vai anular, não vai invalidar a denúncia que o Ministério Público vai oferecer. A única coisa que acontece é que eu abro a possibilidade para que a vítima, o ofendido e seu representante ofereçam a queixa-crime. Mas se depois desses 15 dias a vítima não oferecer a queixa-crime, a MP ainda pode denunciar. Se ela já tiver oferecido, a gente volta para o artigo 29 que eu acabei de trabalhar com vocês. O MP pode editar a queixa, ele pode substituí-la por denúncia. Então, eu não tenho aqui, tomem cuidado, não tenho uma invalidade, uma nulidade da denúncia que ultrapassa o prazo para ser oferecido. E aí, se por acaso, em vez de denunciar, o MP recebe o inquérito, ele verifica que aquele inquérito precisa de novas diligências, de novas produções de elementos de informação, ele devolve o inquérito para a autoridade policial, recebe de volta, e a partir do recebimento é que eu vou contar os 15 dias, tá certo, para a conclusão. E esses prazos são contados também quando eu não tenho inquérito, ou do recebimento de peças de informação, imagine então, recebimento de relatório de uma CPI, ou
de representação, né, de quando acontece a representação da vítima, até porque ela pode vir acompanhada de documentos. O artigo, então, 46, parágrafo 1º, é um dos que reforça a dispensabilidade do inquérito policial. Né? Ele é indisponível, no sentido de que, uma vez instaurado, não se pode desistir simplesmente dele, mas ele é dispensável, porque eu posso tirar a justa causa de outras fontes. Outra coisa aqui importante, pessoal, a gente tem ainda alguns prazos diferenciados na legislação extravagante. Então, eu vou ter 10 dias para o indiciado solto ou preso, de acordo com o artigo 357 do Código Eleitoral, para crimes eleitorais. Para tráfico de drogas, vejo tráfico de drogas, o prazo é de 10 dias para indiciado solto ou preso, artigo 54, inciso 3º da Lei 11.343, Lei de Drogas. 48 horas no caso de abuso de autoridade, também indiciado, preso ou solto. E aí, artigo 13 da Lei 4.898 de 65, o que foi mantido pela nova Lei de Abuso de Autoridade, só que agora não lembro do número dela, mas dê uma pesquisada aí no Google. E 2 dias para o crime contra a economia popular. Tá certo? Dando sequência, nós temos aqui que verificar os requisitos da denúncia ou da queixa-crime. Por que é importante esse tema? Porque quando o juiz ele analisa se deve rejeitar ou se deve receber a denúncia ou a queixa, ele vai analisar, em primeiro lugar, artigo 395, inciso 1º, se aquela denúncia ou aquela queixa não são ineptas, ou seja, né, se eu tenho ali o cumprimento de requisitos mínimos que possibilitam o exercício do direito de defesa, da defesa e principalmente do contraditório. E aí veja o que é que o artigo 41 diz. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, é isso que você vai precisar nesse primeiro momento para você ter a sua denúncia ou queixa. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou porque eu não consigo identificá-lo, classificação do crime e, quando for necessário, o rol de testemunhas. Observando que eu posso aplicar de maneira subsidiária o artigo 319 do Código de Processo Penal, afinal, o CPC se aplica subsidiariamente ao processo penal. Então, veja, em relação à exposição do fato criminoso, eu queria citar aqui o Tourinho Filho quando diz o seguinte: João Mendes ensinava que a peça acusatória é uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa porque deve revelar com todas as suas circunstâncias, apontando, deve revelar o fato, com todas as suas circunstâncias, apontando o seu autor, os meios que empregou, o mal que produziu, os motivos, a maneira como praticou, o lugar e o tempo. Então, são elementos aqui que vão ser importantes para determinar a materialidade, determinar a autoria, qual é o tipo penal em que eu devo adequar aquele fato, se houver excludentes, eventualmente na pena, como eu vou calcular as circunstâncias, nas 3 fases, né, no sistema trifásico de aplicação da pena. Então, tudo isso deve ser narrado. Se eu fizer uma narrativa muito superficial, eu terei uma denúncia genérica, o que pode levar a uma inépcia da petição inicial. Ah, mas espera aí, eu preciso ser extenso, ter 10 páginas? Não, você pode ser sucinto. Sucinto não quer dizer necessariamente superficial.
Você pode escrever em 2 páginas, 3 páginas, uma descrição bem completa, né, daquele fato delituoso. O que, obviamente, não se pode ocorrer e deve ser caso de rejeição é aquela denúncia que explica muito pouco o que aconteceu, inviabiliza o direito de defesa, especialmente, né, o contraditório, que eu já vou desempenhar ali na resposta escrita à acusação. E essa denúncia genérica, perdão, que se aplica também à queixa, não é? Não pode ser confundida com a geral. A geral vai acontecer quando eu tenho um concurso de autores, um concurso de agentes. E aí, em vez de delimitar muito detalhadamente o que cada um fez, eu vou acabar ali dizendo o que o grupo fez. E aí a gente pode individualizar as condutas ao longo da ação penal. E claro, se eu acabar não conseguindo individualizar, não consigo responsabilizar criminalmente. Outra coisa importante, o artigo 569, eu acho que é o 563 ou 569, peraí, deixa eu só... 569. Diz que não há problema, não invalida o oferecimento da denúncia, você não colocar alguma circunstância que seja acidental, ou seja, que não seja ali uma circunstância realmente do tipo penal, uma circunstância principal. Que essa falta pode ser suprida até a denúncia, até a sentença. Isso nos leva a uma observação, que é o quê? Provável inépcia da denúncia ou da queixa. Se não tiverem levado à rejeição, deve ser consertada essa pequena inépcia, mas isso deve acontecer até a prolação da sentença. Já em relação à qualificação do acusado, pessoal, eu vou ter a qualificação dita civil e a qualificação, né, que seria a própria e a imprópria. Por que eu penso tanto na qualificação? Para facilitar, inclusive, a individualização da conduta, a questão da intranscendência, para não ter uma ação penal contra outro indivíduo que não praticou um delito, para facilitar a citação dele para oferecer a resposta escrita à acusação. E aí eu posso ter a identificação bonitinha, nome, nacionalidade, endereço, pai, mãe, etc. Como posso ter a identificação, né, por dados como pele, altura, apelido, e eu lembro até o pessoal do interior, tem um pessoal do interior do Rio Grande do Norte que fala apelídio. Né? No Ceará também tem isso. Né? O apelido, epiteto, cujos, como tem policial que fala, isso é muito comum. E uma coisa que eu vi por experiência prática, todo lugar, toda vilazinha tem um traficante chamado pica-pau. Não sei por quê. É sempre aquele cara com cabelo colorido, não sei o quê, né? Então, eu vou ter isso daí. E por quê? Porque às vezes a gente não tem o nome completo, mas aí eu tenho que esclarecer porque eu não consegui esse nome, né, essa identificação civil. Eu posso ter a identificação criminal, inclusive, a gente vai trabalhar isso no tópico de produção de provas, tá certo? Agora, qualquer uma dessas qualificações, ela deve ter um mínimo de identificação, de individualização. Eu não posso ter uma qualificação aí muito aberta que no final das contas eu não consigo individualizar a conduta. Então, exemplo, no interior do Rio Grande do Norte, me vem falar que eu tenho que citar alguém com sotaque nordestino. Pessoal, isso já aconteceu. Uma juíza, eu acho que em Pernambuco, isso ocorreu, vários blogs, não sei o quê, né? Ela determinou que se cumprisse o mandado de prisão contra um cara baixo com sotaque pernambucano. Era essa a descrição. Pardo, com sotaque baixo, com sotaque pernambucano. Você não encontra isso em Pernambuco. É muito fácil individualizar. Próximo, então, individualização mínima, dados mínimos para você dizer, opa, deve ser fulano. Outra coisa importante, a classificação jurídica do delito. Mas lembrando a vocês, pessoal, que quando a gente fala de classificação jurídica, ela não atrela o juiz. O juiz, a gente até observa isso melhor no artigo 383, no artigo 384, ele está atrelado aos fatos, né? Ele está atrelado ali ao que é disposto pelo Ministério Público.
E esses fatos até podem surgir novos fatos durante a instrução, mas aí é necessário que você adite a peça acusatória, que você inclua isso na peça acusatória, que é emendatio libelli, a gente vai ver no artigo 383. Então, o juiz, né, não, perdão, você colocar informações novas é a mutatio libelli, que é o artigo 384. Então, o juiz, ele pode, e aí vem a emendatio libelli, ele pode pegar o fato, mesmo que não tenha alteração, né, não tenha sido aditado na denúncia, e diz, vou dar outra classificação jurídica. Por quê? Porque ele entendeu na análise das provas, etc. E ele tem a decisão final. Ah, então por que foi tão importante eu ter, nesse momento, né, identificação da classificação jurídica? Pessoal, isso, primeiro, é importante por causa da competência, tá certo? Então, eu tenho uma identificação jurídica, uma classificação jurídica inicial para fixação de competência, já que eu vou ter justiças especializadas, eu tenho varas especializadas e por aí vai, tá certo? Outra coisa que é muito importante é justamente pela possibilidade de verificar possíveis benefícios. Então, verificar a possibilidade de acordo de não percepção penal, de acordo de colaboração premiada, de sursis processual, né, a suspensão, perdão, condicionada do processo. Então, isso é importante. Mas lembrando, o juiz não se atrela a essa classificação jurídica e nem mesmo o réu. O réu não se defende do tipo jurídico, ele se defende dos fatos. E aí, né, quando necessário, o rol de testemunhas já deve ser oferecido aqui. E aí o artigo 395, ele vai tratar da rejeição da denúncia. E aí a denúncia ou queixa será rejeitada em 3 hipóteses. 1, se for manifestamente inepta. 2, então inepta, falta aqueles requisitos do artigo 41. 2, faltar pressuposto processual, os pressupostos que nós vimos na aula passada, ou condição para o exercício da ação penal, e aí tanto as condições genéricas, até mesmo condições específicas, e 3, né, ou 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então é prova da materialidade, indício da autoria, observando que só é necessário que um dos incisos esteja em falta, não é cumulativo. Então, basta a inépcia da inicial, basta a falta de pressuposto ou condição da ação, basta falta de justa causa, eu já posso ter a rejeição, tá certo? Quanto a recurso, meu Deus, a minha voz. Desculpa, fui tomar água. Então, quanto à rejeição, você tem o artigo 581, inciso 1º, dizendo que eu posso propor o recurso em sentido estrito, o rese. Tá certo? Claro, é o Ministério Público ou o querelante, né, que vão oferecer o recurso quando a queixa ou a denúncia forem rejeitados. Continuando aqui, nós temos algumas observações. Né? Primeiro, que antes da análise do artigo 395 do Código de Processo, o juiz deve analisar o aspecto formal da petição. E aqui, quando a gente fala do aspecto formal, não é a questão da inépcia, o conteúdo, é a formalidade. Está assinado, né, foi protocolado de maneira correta, etc. Por quê? Porque o juiz ele tem esse poder de polícia de prover a regularidade do processo, como eu falei um pouco mais cedo. Outra coisa importante é que a denúncia, ela pode, segundo a doutrina, ser rejeitada em parte. Então, por exemplo, eu tive oferecimento de denúncia pela prática de 3 delitos. O juiz pode rejeitar em relação a um delito e receber em relação aos outros 2. Eu já falei da questão do recurso, tá certo? E nas infrações penais de menor potencial ofensivo, a decisão ela vai ter apelação, tá certo? A gente, quando tem a ação penal pública, primeiro a gente tem que observar que eu, tenho a possibilidade da transação penal, artigo 76 da Lei 9.099, como eu cheguei
a conversar com vocês, né, no início da aula, quando falei da obrigatoriedade. Uma vez que você não tenha transação penal, ou ela tenha sido descumprida, você tem a possibilidade do oferecimento da denúncia. Mas o rito do oferecimento da denúncia vai ser um pouco diferente. Por quê? No oferecimento da denúncia e o seu recebimento, eu primeiro tenho o oferecimento da denúncia por parte, né, do Ministério Público, num crime comum, num rito ordinário. Vou ter depois uma decisão do juiz rejeitando ou não, e aí cabe reze para combatê-lo. Ele manda citar o réu oferece a resposta escrita, acusação, eu tenho análise de absolvição sumária, e se não for o caso, eu vou ter o procedimento de processo propriamente dito, né, de instrução e julgamento, ao que a gente ainda vai detalhar mais à frente, não se preocupem. Já aqui na Lei 9.099, não. Basicamente, eu tenho o oferecimento da denúncia e é marcada uma audiência já em que tudo acontece. O recebimento ou rejeição, o oferecimento de defesa, instrução e julgamento e tudo mais. E além disso, como vocês viram, já que eu não tenho reze prevista na Lei 9.099, eu vou atacar a decisão de rejeição com apelação. E, por fim, o aditamento da denúncia. O artigo 569, ele diz o seguinte: as omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo antes da sentença final, que é justamente, né, antes da prolação. Só que veja, sentença final, vamos entender aqui a sentença em primeiro grau, tá certo? Agora, detalhe, não é toda omissão que pode ser suprida, normalmente são questões acidentais, tá certo? Que não tenham atrapalhado o direito de defesa. Então, questões mais essenciais que atrapalham nas circunstâncias ali típicas do tipo penal, aí eu não posso ter o aditamento. E o artigo 384, que vai falar da mutatio libelli. Não confundam com a emendatio libelli do artigo 383, em que o juiz ele pode modificar a classificação jurídica do delito sem precisar que haja aditamento da denúncia, tá certo? Justamente porque a classificação jurídica do Ministério Público não o vincula. Já no artigo 384, que é a mutatio libelli, o que é que vai acontecer? Nesse caso, eu tenho a apresentação de informações novas, o juiz está atrelado aos fatos, às informações da denúncia. Então, o promotor ele vai ter um prazo de 5 dias para fazer um aditamento, para colocar essas informações novas na denúncia, tá certo? E aí, claramente, eu dou o prazo também para a defesa se manifestar, senão eu tenho cerceamento de defesa, e a partir daí o juiz pode julgar. Então, tem essa possibilidade do aditamento para até ser feita uma audiência, porque essas informações muitas vezes acontecem. Você está ouvindo uma testemunha e aí ela diz coisas, traz informações que a gente não sabia, e aí na própria audiência a gente faz o aditamento. Ele é reduzido a termo e aí o juiz pode julgar. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Próxima aula nós vamos trabalhar com a ação penal pública ou de iniciativa pública condicionada à representação.